Fala pessoal, vamos começar mais uma revisão da aula de psicodiagnóstico. Lembrando que eu uso como bibliografia o livro que meu professor usa, Psicodiagnóstico 5. E hoje a gente vai falar do Psicodiagnóstico 5 da Jurema Cunha. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro capítulo, que fala sobre o problema. Beleza? Tá aparecendo aí na tela para vocês. O nome do capítulo é O Problema, tá? Talvez eu tenha que fazer duas partes desse capítulo, porque ele ficou extenso, a revisãozinha, mas a gente vai seguindo e vai ver o que vai virar, beleza? Então, provavelmente parte 1. O problema. O psicodiagnóstico, ele vai surgir sempre a partir de um encaminhamento. O paciente, ele tem uma rotina psicológica, encaminhamento de uma rotina psicológica, ele tem uma rotina psicológica, ele está passando com um psicólogo, ele apresenta algum problema prévio. Antes de ir à primeira consulta, ele já tem um problema prévio, vai ao psicólogo para tratar esse problema prévio. O psicólogo, ele percebe esse problema, encaminha para outro psicólogo para fazer uma avaliação e ter um diagnóstico. Então, o psicodiagnóstico geralmente ele vem a partir de um encaminhamento, ele chega a partir de um encaminhamento. Só que a gente tem um problema aí, né? Justamente o nome do capítulo. Quais são esses? Os sintomas precoces. Eles são muito difíceis de identificar a princípio. E essa dificuldade de identificação no início, ela pode prejudicar a primeira consulta, agravando ainda mais o caso. Porque o paciente ele vive numa fantasia ou porque ele vai por busca de explicações para o que ele tem e nem sempre é tão rápido ou tão prático de saber ou de fazer esse diagnóstico, principalmente sem antes fazer testes e uma avaliação psicológica como um completo. E isso acaba interferindo na objetividade do relato de caso. Então ele já vai tendo um viés na hora de explicar, na hora de falar sobre esse caso, principalmente se ele começa a fantasiar que ele tem alguma coisa, e aí isso vai prejudicando ainda mais para o psicólogo, que vai demorar mais para fazer o diagnóstico ou para entender o que está acontecendo. E o que a gente pode usar como caracterização de sintomas? Os sintomas são quando eles ultrapassam os limites normais da variabilidade. Então a gente tem comportamentos que são considerados normais, que são considerados a média. Lembra que na aula passada eu falei sobre a curva de Gauss, que a curva de Gauss é tipo a corcunda de um camelo. O que a gente considera como comportamento médio, comportamento típico? É aquela parte mais alta da coluna da corcunda do camelo na curva de Gauss. Aquilo ali é a distribuição mais comum, mais típica. E aquilo que está para fora, nas pontas da curva de Gauss, é considerado atípico, ou seja, um comportamento que ultrapassa a variabilidade dos limites normais. Só que nem tudo é considerado um sintoma, né? Porque pode aparecer esses sintomas que a gente considera atípico dentro de uma mudança de uma rotina. Então isso pode já ser o suficiente para tirar um comportamento, para mudar um comportamento pelo menos por um período de tempo. Ou estados emocionais associados a acontecimentos da vida diária. Então, às vezes, naquele dia, a pessoa teve um problema no trabalho, na família, e aí isso tirou ela dos seus comportamentos normais, acabou desviando para um lado da curva de Gauss e tornando atípico. Situações estressantes frequentes, como eu disse, no trabalho a gente encontra bastante dessas situações estressantes, e sintomas iniciais não necessariamente são sintomas iniciais de transtorno mental, ou se caso tudo isso persistir em um certo tempo, pode sim considerar sintomas iniciais de transtorno mental. Então também a gente vai ver ali mais para baixo que tem uma interferência de persistência nesses sintomas. Então nem tudo pode ser considerado fora do normal, mas é importante entender o que vai acontecer para ser considerado fora do normal. Às vezes é só algo que foi mudado pelo seu dia a dia, pela sua trajetória. E aí quando isso aconteceu de forma esporádica, dificulta a avaliação clínica. A dificuldade também é sentida pelo paciente e pelas pessoas ao redor. Então aí acontece novamente nos dois casos, né? A pessoa ela pode ter uma mudança de comportamento de típico para atípico, e isso pode sim classificar, depois a gente vai ver mais para frente, como um transtorno inicial, um sintoma inicial de transtorno mental. E aí as pessoas ao seu redor vão sentir dificuldade em conviver com ela, ou vão notar a dificuldade, o que está se tornando mais difícil. O paciente vai ter uma noção também de dificuldade, que as coisas já não estão mais como eram antes para ele, e isso também vai dificultar a avaliação clínica. Ou, caso a pessoa esteja passando por problemas pontuais e tenha caracterizado isso como sintomas iniciais de um transtorno mental, ela pode ter dificuldade na avaliação clínica, porque aquilo ali é pontual, não é algo que vai persistir e não se classificará como
um transtorno mental. Principalmente com crianças, antigamente, os pais hesitavam em considerar algumas coisas como comportamentos preocupantes. Isso porque eles alegavam que muitas crianças apresentavam, e de fato apresentam, comportamentos parecidos. Só que às vezes esses comportamentos eles vão surgindo de forma muito minuciosa, muito quase que insignificante, e vão escalonando ao decorrer do tempo. E eles também confiavam muito no tempo para essas questões desaparecerem. Então às vezes a criança tinha uma certa dificuldade de interação social e os pais hesitavam em procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, para ver essa questão de interação social, achando que com o tempo, que era uma questão de tempo, que a criança iria melhorar. Muitas das vezes isso realmente acontece, a criança melhora depois de um tempo, mas em outros casos não necessariamente. E certos comportamentos apresentam uma certa tolerância. O que é essa certa tolerância? Eles demoram um pouco mais para aparecer, ou a pessoa tem uma certa tolerância a mais para investigar esse comportamento. Isso porque os comportamentos deixam de ser proporcionais às suas causas. Então, ele está muito irritado porque o irmão está longe dele faz um tempo, sei lá, o irmão foi passar uns tempos com uma tia, ficou longe, ele apresenta irritabilidade. Isso pode ser proporcional à causa. Ou os pais estão se separando, ele está muito irritado na escola, então isso pode ser proporcional à causa da irritabilidade dele. Então o fato dos pais estarem se separando é proporcional, é um fato proporcional, de intensidade proporcional a ele estar agressivo na escola, e quando isso se encerra, ou quando isso se estabiliza, ele deixa de ter tanta essa irritabilidade. Pode ser também determinada pela idade. Não, é uma coisa da idade, isso daí vai passar, depois vai acomodar, depois vai se acostumar. Pode ser também. Normas mais flexíveis do ambiente, então pode ser uma relutância em ter as normas novas que vão aparecendo na vida da pessoa, e ela vai ter que se acostumar com isso, então ela vai acabar tendo essas flexibilização, se acostumando, então isso vai acabar sendo comum para ela, ou só em determinado ambiente, por exemplo, na escola, que tem regras mais limitadas, e quando chega em casa, essa flexibilização acontece, porque em casa é mais livre, então ele diminui esse tipo de comportamento. Ou alguém da família era igual a essa pessoa na infância, né? Então, fala assim, não, fulano, o pai dele era igualzinho a ele na infância, isso daí vai passar depois, não tem problema. Isso aparece muito em criança, né, que eu estava falando, justamente porque no adulto, o adulto tem a tendência de enfrentar o problema sem ajuda. Ou ele acha um jeito de explicar os termos, os fatores e as circunstâncias e propor mudanças. Então ele propõe explicações para ele mesmo do porquê que aquilo está acontecendo. E aceitando essas explicações, ele propõe as mudanças para ele. Então, isso só está acontecendo comigo porque eu não estou, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo pontual. Eu tenho dificuldade de me relacionar no trabalho com as pessoas. Isso só está acontecendo, então ele vai pensar, isso só está acontecendo porque quando eu chego no trabalho também eu não dou bom dia para ninguém. Então eu vou me propor a dar bom dia para as pessoas. Ele pode pensar nisso e resolver os problemas dessa maneira. Só que, às vezes, do surgimento do problema até a primeira consulta, ele vai ter mudado a natureza do problema, o problema já pode ter se tornado outro, ou os sintomas que aquele problema causa. Então, ele começou com ansiedade, já pode estar em tremedeira, palpitação, desmaio, né? Então, essas coisas podem ser alteradas do momento que ele começa a sentir os primeiros sintomas até o momento que ele chega na primeira consulta. Isso, obviamente, vai dificultar aí um pouco o diagnóstico. E como que esses comportamentos são alterados? Eles são alterados devido aos recursos pessoais. Então a pessoa sabe lidar com aquilo ou não sabe lidar com aquilo. Se ela sabe lidar, ela vai ter uma alteração, provavelmente, ou um exemplo para melhor, ou se ela não sabe lidar, ela vai ter problemas, vai alterar essas percepções, esses sintomas para pior. Uma capacidade de enfrentamento, como que ela vai enfrentar? Como que ela vai resolver esse problema, certo? E as defesas psicológicas, ela tem uma noção do que está acontecendo? O que ela usa, de que mecanismos psicológicos ela usa para manter, por exemplo, a vida dela seguindo da mesma forma, indo trabalhar todos os dias, vendo os familiares todos os dias. Então isso vai depender muito de como os recursos pessoais, a capacidade de enfrentamento e as defesas psicológicas estão nessa pessoa. Por isso é muito importante um estudo de caso, certo? Estudar quando for o encaminhamento chegar, ter uma relação com o psicólogo do encaminhamento para entender como que é essa percepção da dinâmica da interação clínica, né? Então, a percepção da gravidade dos sintomas, dúvidas
da existência da patologia, confiabilidade da sugestão da avaliação psicológica, tudo isso interfere no estudo do caso do paciente. Por exemplo, se antes da consulta foi um dia tumultuado, sobrecarregado emocionalmente, as percepções do paciente vão ser distintas daquelas que o psicólogo vai falar e vai haver uma dificuldade na coleta de dados, justamente porque as percepções dele são contrárias ou muito diferentes da que o psicólogo está observando. Vamos lá, sinais e sintomas, né? O que são sinais? Sinais são comportamentos observáveis, tá? Isso daqui vem já da medicina. O que são sintomas? Experiências do sujeito por ele sentido. Então, por exemplo, sinais, às vezes ele tem um comportamento irritado e não percebe. Sintoma, por exemplo, ele tem dor de cabeça e é sentido por ele, e ele comunica isso. Só que essa definição ela é muito vaga para doenças mentais, porque isso envolve estados internos e muito subjetivos para as pessoas que os descrevem. Então fica difícil classificar os sinais e sintomas para as doenças mentais. Por isso a avaliação psicológica é mais complexa. Tem que avaliar um amplo conceito de queixas do paciente para ver se tudo isso faz sentido e o que poderia ser um sintoma ou um sinal do que ele da preocupação do paciente, se é realmente um transtorno mental ou não. Então na prática, os sintomas estão presentes. Os sintomas estão presentes quando os limites da variabilidade normal são ultrapassados, igual eu comentei lá no início. Então tem a curva de Gauss, a gente tem uma média desses sintomas, o que é normal, o que é típico ser sentido, e os extremos dessa curva de Gauss, eles são atípicos e podem classificar transtornos mentais. Bom, acho que por essa primeira parte é isso. Eu espero ver vocês todos na próxima aula. Vou dividir aqui em duas para ficar melhor o entendimento. Beleza? Beijos e abraços para vocês. Até a próxima aula e tchau!